Poucos momentos na história da humanidade foram tão silenciosos quanto aquele em que Jesus expirou. E, no entanto, por trás do silêncio, um terremoto espiritual estava em curso. O mundo viu um homem pendurado em uma cruz, sangrando, morrendo, mas o céu, a terra e o inferno sentiram o peso de algo que não era visível aos olhos carnais. A cruz não foi apenas um fim, foi uma porta. Jesus morreu, isso é certo. Os romanos o cravaram no madeiro. Os judeus o acusaram. Os discípulos fugiram e as trevas cobriram o céu ao meio-dia. Mas o que poucos compreendem é que, no momento em que o Filho de Deus entregou o Espírito, sua missão não havia terminado. Ele estava apenas mudando de cenário. O palco agora era outro. O invisível, o eterno, o submundo espiritual. A cruz foi o altar, mas o inferno seria o campo de batalha. Nos 3 dias que se seguiram, enquanto seu corpo jazia frio em um túmulo guardado por soldados, a alma de Jesus descia não como prisioneiro, mas como conquistador. E essa descida não foi uma metáfora teológica. Foi literal, real, calculada desde antes da fundação do mundo. Em Lucas capítulo 23, versículo 46, ele declara: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali começa uma jornada que o mundo físico não testemunhou. Os céus viram, o inferno sentiu, e os portais do Sheol, o mundo dos mortos, se abriram diante de uma presença que jamais haviam conhecido. Mas por quê? Por que o Filho de Deus, que poderia ter ido diretamente ao céu, desceu às partes mais baixas da terra? Essa é a pergunta que ecoa entre estudiosos, crentes e até céticos há séculos. Afinal, o que ele foi fazer no inferno? A resposta não cabe em uma única frase. Ela se estende como um mapa de guerra sobre as páginas das Escrituras. E tudo começa com um ato de rendição. Jesus não foi vencido pela morte. Ele a escolheu. João capítulo 10, versículo 18, registra suas palavras: Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por minha própria vontade. Isso muda tudo. A morte de Jesus não foi uma derrota, mas uma entrega estratégica. Uma entrada triunfal nos domínios daquilo que ele veio destruir. A Bíblia não é tímida ao falar do que acontece após a morte. Ela menciona o Sheol, o Hades, o abismo. Fala de espíritos em prisão, de regiões de trevas, de lugares reservados para juízo. Jesus não ignorava essa realidade. Pelo contrário, ele a conhecia profundamente e sabia que, ao morrer, sua missão o levaria direto ao coração dessas regiões. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 53, narra um dos episódios mais misteriosos da crucificação. Quando Jesus entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, as pedras se partiram e sepulturas se abriram. E pasmem, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Algo invisível havia sido abalado. As portas do reino dos mortos já começavam a ceder, mas esses sinais visíveis são apenas o reflexo de algo maior. Por trás do pano da realidade, uma operação divina estava em andamento. Enquanto os olhos humanos viam luto e perda, o mundo espiritual via avanço e conquista. Cristo estava se movendo, e sua jornada o levaria a lugares onde nenhum justo jamais pisara. O Salmo 16, versículo 10, traz uma profecia que se cumpriria naquele exato momento. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pedro, em Atos capítulo 2, aplica essa profecia diretamente a Jesus. Ele desceu ao mundo dos mortos, mas não para permanecer. Ele tinha uma missão, e essa missão começava pela confrontação da morte em seu próprio trono. Jesus não apenas tocou a morte, ele a invadiu, penetrou suas trincheiras. E lá, nas partes mais sombrias da existência, ele começou a reverter séculos de separação entre Deus e os homens. O inferno não o esperava, não havia aviso. A presença do Cordeiro entre os mortos foi como uma luz acesa em um abismo de trevas. E onde a luz entra,
Nada permanece igual. É nesse cenário que a narrativa se desenrola. Uma narrativa real, espiritual e crucial. A história que poucos contam. A história do que Jesus fez nos 3 dias mais silenciosos, mas também mais violentamente transformadores da história humana. A missão do Messias não se encerrou com um suspiro na cruz. Ela prosseguiu com passos firmes no invisível. E o que ele fez ali mudou para sempre o destino dos vivos e dos mortos. Esse é o último capítulo que o mundo precisa conhecer. Enquanto o corpo de Jesus permanecia envolvido em linho e guardado por soldados, sua alma atravessava fronteiras invisíveis, rompendo a barreira entre o tempo e a eternidade. Seu destino não era o céu. Não ainda. Antes de subir, era necessário descer. Antes de sentar-se à direita do Pai, o Filho deveria pisar nas câmaras esquecidas do mundo dos mortos. Para compreender o que Jesus foi fazer lá, é preciso primeiro entender onde é esse lá. A Escritura não trata o pós-morte como abstração. Ela fala de realidades espirituais organizadas, de espaços, divisões, funções, e entre esses espaços, há um que se repete ao longo de toda a Bíblia. O Sheol. O Sheol não era uma ideia grega. Não era o inferno como concebido por Dante, com diabos de tridente e caldeirões. O Sheol era o lugar para onde todos iam após a morte, justos ou ímpios. Era uma dimensão intermediária, um domínio espiritual de retenção e separação, onde as almas aguardavam algumas em consolo, outras em tormento. É aqui que muitos se perdem, porque a Bíblia não apresenta o destino pós-morte de forma única até a cruz. Antes da ressurreição de Cristo, ninguém, absolutamente ninguém, tinha acesso pleno à presença de Deus. Nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem Elias. Todos aguardavam. Mas aguardavam onde? É Jesus quem responde. Em Lucas capítulo 16, ele conta uma história, não uma parábola comum, mas uma narrativa com nomes próprios, detalhes e geografia espiritual. O rico e Lázaro. Ambos morrem. O rico vai para o lugar de tormento. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esse seio de Abraão era uma região específica do Sheol, um setor de descanso reservado aos justos da antiga aliança. Ali não havia dor, mas tampouco havia plenitude. Era um limbo de consolo, um vestíbulo do céu, um jardim fechado à espera da chave. E essa chave ainda não havia chegado até agora. Entre esse lugar e o local de tormento, Jesus descreve um abismo intransponível. Os dois lados viam-se, ouviam-se, mas jamais poderiam cruzar de um lado para o outro. Essa estrutura revela que o Sheol não era um lugar de esquecimento, mas de memória, consciência, espera e separação. O rico, mesmo em tormento, lembrava de seus irmãos, pedia misericórdia, conversava. Lázaro, do outro lado, não respondia, mas estava ali, em descanso, protegido pela promessa que ainda não se cumprira. É nesse Sheol que Jesus entra, não como mais um entre os mortos, mas como o prometido, como o esperado, como aquele que a Escritura dizia que viria, não apenas para perdoar pecados, mas para libertar os cativos. Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10, diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Essa linguagem não é metafórica. Ela descreve uma geografia espiritual. Cristo desceu, desceu para libertar, desceu para proclamar, desceu para cumprir. Enquanto os homens viam o sábado se aproximando, o Filho do Homem adentrava as trincheiras da criação. Ali, nos corredores do Sheol, cada alma se voltou para uma nova luz. A luz que nenhum outro visitante havia trazido antes. Era a luz daquele que nunca pecou, daquele que não precisava estar ali, mas escolheu estar. E com ele trazia algo que ninguém ali possuía: a autoridade de romper o ciclo da morte. Isaías capítulo 42, versículo 7 diz: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas.
Esse versículo, aplicado ao Messias, não se limita aos cegos físicos ou aos prisioneiros humanos. Refere-se também aos que estavam presos no domínio dos mortos. E agora, diante deles, o Filho de Deus caminhava. A alma de Jesus não flutuava como um fantasma. Ela marchava, com propósito, com direção, com destino. E os ecos de seus passos no invisível começavam a estremecer o próprio fundamento do domínio da morte. O Sheol não era mais um território seguro. A presença do Santo tornava-o um campo de libertação. E ali, cada alma que creu, cada justo que aguardava, começou a perceber que a promessa havia chegado. Mas antes da libertação, haveria proclamação. Antes da saída, haveria confronto. E antes da ascensão, Jesus desceria ao ponto mais profundo, não como fugitivo, mas como rei. Enquanto os homens enterravam o corpo de Jesus com linho e lágrimas, o invisível se curvava diante de um visitante inesperado. Na escuridão espiritual, onde os ecos da eternidade ressoam, o Filho de Deus avançava, mas ele não vinha como mais um entre os mortos. Ele não vinha para se calar, ele vinha para proclamar, e sua proclamação quebraria o silêncio que ecoava desde os dias de Noé. Essa não era uma visita simbólica, era uma missão militar, uma intervenção direta no coração do cativeiro humano. A luz que acompanhava sua presença não era visível aos olhos físicos, mas onde quer que ele pisasse, as trevas recuavam. E diante dele, os príncipes espirituais sabiam, havia chegado o fim de uma era. A hora da promessa havia tocado o relógio da eternidade. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20, traz uma das declarações mais misteriosas do Novo Testamento. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa pregação não foi feita no templo, foi feita no abismo, e os ouvintes não eram homens. Quem eram esses espíritos em prisão? Pedro explica, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Isso nos remete a Gênesis capítulo 6. Ali, antes do dilúvio, os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando uma linhagem profana conhecida como os Nefilim, uma geração de corrupção sem medida que precipitou o julgamento global. Judas, versículo 6, diz: E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Pedro, na segunda carta, capítulo 2, verso 4, reforça: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no Tártaro, entregando-os a abismos de trevas. Esses não são humanos, são seres espirituais, caídos, isolados, condenados. E foi a eles que Jesus proclamou, mas a mensagem não era uma oferta de perdão, era um decreto de vitória. Ele não foi ao Tártaro para salvá-los, foi para anunciar: a cruz venceu, a justiça de Deus havia se cumprido, e nada, absolutamente nada, poderia mais deter o plano eterno. Essa proclamação foi como uma sentença pública, como a leitura oficial de um veredito diante dos réus. Era o reino dos céus dizendo ao inferno: a rebelião acabou. A cruz havia sido erguida na terra, mas a sua voz ecoava no submundo, na dimensão onde os olhos humanos jamais chegaram. Ali, Cristo pregava com autoridade que ninguém podia contestar. Enquanto isso, no lado do seio de Abraão, as almas dos justos observavam algo jamais visto. Homens como Abel, Noé, Abraão, Moisés, Elias e Davi, que haviam morrido na fé, sem ver a promessa, agora viam diante de si o cumprimento vivo. Aquele que fora anunciado por profetas, cujo nome os salmos entoavam, estava ali, vivo, consciente, em missão. Hebreus capítulo 11 diz que todos esses morreram crendo, mas não alcançaram a promessa, porque Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse algo melhor era a cruz, e o momento de sua libertação havia chegado.
Jesus não apenas os visitaria, ele os conduziria para fora. Imagine a cena: milhares de almas que por séculos haviam esperado em silêncio. Justos da antiga aliança, mulheres como Ana, Débora, Ester, Ruth, homens como Josué, Samuel, Jeremias, Isaías, todos agora diante do Cordeiro que venceu. A eternidade os aguardava, mas antes disso, o próprio Salvador viria dizer: agora é chegada a hora. Esse momento é o cumprimento literal de Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Essa profecia, lida por Jesus no início do seu ministério terreno, agora se cumpria de forma espiritual e invisível. As prisões começavam a se abrir, mas não com espadas ou chaves de ferro, mas com a autoridade da cruz. O inferno não havia entendido. Pensou que matando o Filho de Deus teria vencido, mas ao recebê-lo em seu domínio, percebeu tarde demais que havia convidado o destruidor. A cruz foi a isca, a morte foi o portal, e agora, nas partes mais profundas da terra, o domínio das trevas começava a ruir por dentro. Em breve, o próprio Jesus declararia em Apocalipse capítulo 1, verso 18: eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas chaves não estavam em suas mãos antes, foram tomadas, foram conquistadas. E isso aconteceu naquele exato momento, durante a jornada espiritual entre a cruz e a ressurreição. Ao atravessar as regiões profundas do Sheol, Jesus não apenas caminhava, mas tomava posse do que lhe pertencia por direito eterno. A promessa feita aos patriarcas, o anúncio profético da redenção, tudo estava em curso naquele momento singular da história. O Salmo 68, verso 18, ecoa essa vitória. Subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons entre os homens, sim, entre os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse ali. Este texto é crucial para compreender a missão do Cristo descido às partes mais baixas da terra. Ele não foi como prisioneiro, mas como vencedor, levando consigo os cativos, os justos que aguardavam a libertação. Esses cativos não eram simples mortais, mas almas dos fiéis que, apesar da fé, não haviam experimentado a redenção plena, pois o acesso à presença de Deus estava vedado antes da cruz. Hebreus 11 fala desses heróis da fé que morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas. Jesus vinha cumprir para eles o que faltava. Por meio de sua obra espiritual, ele desfez as barreiras invisíveis. O seio de Abraão foi aberto, não mais como um limbo de espera, mas como um ponto de partida para a glória prometida. A porta para o céu, antes fechada, foi destrancada. Entre as Escrituras, porém, existem textos apócrifos que expandem esse evento. No livro de Enoque, por exemplo, um texto antigo considerado apócrifo pela maioria das tradições cristãs, existe uma descrição detalhada da prisão dos anjos caídos, que aguardam o julgamento final em cadeias subterrâneas. Nesse relato, Enoque é levado ao céu para testemunhar essa prisão, mas o Messias é o único que pode libertar os justos e julgar os rebeldes. Ainda que apócrifo, o livro de Enoque oferece uma visão que dialoga com a mensagem do Novo Testamento, especialmente sobre os espíritos em prisão mencionados em Pedro. A libertação não é geral, ela é seletiva. Os justos são libertos, os rebeldes permanecem à espera do juízo final. A liberdade conquistada por Cristo é o ato supremo de restauração, não apenas para os vivos, mas para todos que creram desde o princípio, quebrando a barreira definitiva entre o homem e Deus. Essa obra espiritual faz da cruz um portal que transcende o tempo e o espaço. Efésios 2, 13, 18 esclarece que, por meio de Cristo, os que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aquele que desceu às partes mais baixas da terra trouxe a reconciliação,
transformando o Sheol de prisão em passagem para a eternidade. Contudo, o domínio das trevas não ficou inerte. A presença de Cristo naquela região provocou um terremoto espiritual. Satanás e seus asseclas, que por séculos mantiveram seu reinado de medo e engano, reconheceram que o seu tempo estava chegando ao fim. Esse confronto invisível entre o Rei da Glória e as potestades das trevas é parte essencial do drama cósmico revelado nas Escrituras. A vitória da cruz não foi apenas sobre o pecado, mas sobre as forças espirituais que governam a morte e a separação. O livro do Apocalipse, Apocalipse 1:18, afirma que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Essas chaves simbolizam o domínio conquistado sobre os poderes que aprisionavam a humanidade. Nenhum trono maligno poderia resistir ao poder do Cordeiro sacrificado e ressuscitado. Enquanto isso, no plano terreno, o silêncio pairava sobre o túmulo, mas no plano espiritual, a maior batalha já travada tinha começado. A descida de Jesus não foi um passo para trás, mas um avanço decisivo na guerra pela salvação da humanidade. Jesus, em sua missão, libertou as almas dos justos para que pudessem enfim entrar na presença de Deus. A separação entre o céu e o Sheol foi quebrada. O véu do templo rasgado não era apenas um símbolo, mas a realidade de um acesso restaurado. Portanto, os 3 dias que o corpo de Cristo esteve na sepultura foram muito mais que um período de inatividade. Foi o tempo em que o Rei dos Reis derrubou as portas do inferno, anunciou sua vitória sobre as forças do mal e conduziu os fiéis à glória eterna que lhes fora prometida. Essa é a profundidade da missão de Jesus durante o silêncio aparente da morte. O que para muitos parece uma pausa, foi o ápice da ação redentora, o momento em que a luz venceu as trevas na própria morada do inimigo. Esse mistério da descida de Cristo ao inferno revela o amor e o poder divinos, a justiça que não falhou e a esperança eterna para todos que creem no Filho de Deus. Com a missão cumprida nas regiões mais profundas do Sheol, a alma de Jesus estava pronta para retornar à vida corporal, restaurar o equilíbrio da criação e inaugurar um novo tempo para a humanidade. A vitória espiritual alcançada na descida não era um ponto final, mas a porta para o triunfo completo da ressurreição. O túmulo vazio não é apenas um símbolo, mas a prova concreta de que a morte foi vencida definitivamente. Em Romanos capítulo 6, versículos 9 e 10 está escrito: Sabemos que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Essa passagem revela o caráter eterno da ressurreição, mas a ressurreição de Jesus não beneficiou apenas a ele próprio. Ela é a garantia da nova aliança entre Deus e o homem. Hebreus 9:15 explica que Cristo é o mediador de uma nova aliança que oferece a redenção eterna para os chamados. A descida e a ascensão andam juntas na obra redentora. O véu do templo, que foi rasgado no momento da morte de Jesus, simboliza a eliminação da barreira entre o homem e Deus. Agora todos os que creem podem entrar diretamente na presença divina. O acesso não é mais restrito, mas aberto pela graça do sacrifício do Cordeiro. O triunfo sobre a morte é celebrado em todas as Escrituras. Em Apocalipse 5, o Cordeiro é visto como o único digno de abrir os selos do livro, porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda a tribo, língua e povo. Essa cena apocalíptica sintetiza a missão iniciada na cruz e continuada no Sheol. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, registra que Jesus, após a ressurreição, explicou aos discípulos que convinha que o Cristo sofresse, ressuscitasse dos mortos ao 3º dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. O 3º dia é o marco da promessa cumprida. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a base da fé cristã, é a garantia da vida eterna para aqueles que creem e a esperança que transforma o sofrimento e a morte em vitória e eternidade. Além disso,
A ressurreição inaugura a nova criação, onde a morte, o sofrimento e o pecado não terão mais domínio. Romanos 8, 11 assegura: aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. É a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a glória de Deus será plena e eterna. Essa esperança foi obtida pelo preço da cruz, com o caminho aberto por Jesus durante os 3 dias no inferno. Portanto, a descida de Jesus ao inferno e sua ressurreição são inseparáveis. Juntos formam a obra completa da redenção, a derrubada da morte e o restabelecimento da comunhão entre Deus e a humanidade. Esse mistério nos convida a refletir sobre o poder do amor divino, que não se detém diante do último limite, a morte. Ele atravessou as trevas para nos trazer luz, romper correntes e abrir as portas da eternidade. A cruz e o túmulo vazio são os sinais eternos dessa vitória. O inferno, onde Jesus esteve, foi o palco do maior ato de justiça e misericórdia já visto. Ali, entre as sombras, a esperança nasceu para todo aquele que crê. Essa é a mensagem profunda que permanece viva, transmitida ao longo dos séculos, para transformar vidas, restaurar corações e garantir a vida eterna. Ao meditar sobre esse mistério, somos convidados a aceitar o chamado à fé, a confiar naquele que venceu a morte e a viver a nova vida que ele oferece. Porque na cruz e na ressurreição está a nossa esperança última, vida em abundância, agora e para sempre.